Olá pessoal, gente linda, tarólogos, estudiosos e amantes do tarô. Sejam muito bem-vindos ao Tarô Fora de Série. Eu sou o Alex Alprin, professor de tarô e tarólogo há 30 anos. Eu ajudo você a ler o tarô e a conectar as 78 cartas com segurança, sem decorar palavra-chave ou texto, mesmo que você ache que você não sabe nada, mesmo que você esteja saindo do absoluto zero. Eu estou trazendo para você hoje o nosso podcast Tarô Fora da Caixa. Eu estou entrevistando a minha aluna Estela, que é da turma de março agora, de 2025. E nessa entrevista a gente vai abordar a história dela com o tarô, as histórias dos atendimentos, dos medos, das vitórias e tudo que ela tem vivido desde que ela entrou no método Tarô Fora de Série. Estela, eu queria que você falasse para mim, quando foi que você conheceu o método Tarô Fora de Série? Quando é que você chegou nele? Como é que é essa história? Eu conheci o método do Tarô Fora de Série pelo Instagram. E me chamou muita atenção os vídeos do professor Alex, porque ele falava que saiu do zero absoluto, que ele tinha desistido do tarô, e depois ele teve um retorno que foi muito auspicioso, né? E foi num momento que eu tinha acabado de perder meu emprego e veio muito a calhar, assim, um novo rumo na minha vida. E até esse momento, você tinha algum contato com o tarô? Eu tive contato, eu lia tarô, eu comecei a ler tarô com 15 anos, mais ou menos. E eu li tarô por alguns anos na minha vida. Pratiquei outras coisas, assim, também. E eu tive um momento na minha vida muito triste, onde eu abandonei tudo que eu praticava, inclusive o tarô, assim. Foi como o senhor contou a sua história, né, de que até jogou fora o deck. Eu só não joguei o deck fora porque eu não encontrava ele. Então gerou esse reconhecimento, sabe? Essa coisa em comum, assim. E eu percebi que era um momento. Nessa empresa que eu trabalhava, uma colega veio me fazer uma pergunta. Ela estava com muitos problemas, né? E eu pensei, olha, eu posso até tentar ler o tarô para você. E foi uma porcaria, assim, tá? Quando eu li para ela. E daí eu pensei, não, eu preciso melhorar isso, né? Como uma ferramenta até para uso meu próprio, né? E me diz uma coisa, quando você começou com o tarô, como é que foi? Você buscou livros? Ficou que nessa galera que fica colecionando PDF? Cara, eu tenho uma coleção de PDFs. Eu tenho centenas de PDFs no celular, acho que todo tarólogo tem. Galera, todo mundo coloca. Cara, às vezes eu tô lá no grupo, né? Eu vejo assim um PDF, eu vou falar uma coisa, e às vezes eu acho que eu já tenho, mas eu salvo, por via das dúvidas, sabe assim? E eu queria saber assim, como é que foi para você isso? Você fez outros cursos, comprou livros? Me conta um pouco dessa trajetória antes de você chegar no Tarô Fora de Série. Como é que você tentou aprender tarô? Essa minha trajetória antes de chegar no Tarô Fora de Série, eu buscava os arcanos no Google. Eu tirava as cartinhas e buscava um por um no Google e tentava juntar ali na minha cabeça o significado. E tabelinha de significados, assim, era mais na intuição mesmo, só que era aquela intuição, assim, completamente errada, sabe? E me diz uma coisa, nessa fase, como é que você se sentia em relação ao seu jogo? Como é que você se sentia? Eu me sentia uma grande farsa, né? Porque eu olhava só as figuras, eu não via o significado dos arcanos. Não sabia a história. Eu juntava as figuras e achava que estava fazendo uma leitura de tarô, assim. Mal é mal juntar, né? Que isso também foi conhecimento que eu aprendi no curso. E qual que era o seu maior medo? O meu maior medo antes do tarô Fora de Série era fazer uma leitura sobre alguma coisa importante e errar, ou falar alguma coisa completamente diferente para a pessoa que estava me buscando para fazer uma leitura, e essa pessoa ficar, né, vir até mim e falar, olha, você errou, isso aconteceu, e não o que você falou. Isso era um medo que me petrificava, assim, até de fazer os atendimentos, até de, né, atender familiares e coisas assim. Antes do método do Tarô Fora de Série, você conseguia fazer alguma tiragem com segurança ou sempre era com medo? Antes do método Tarô Fora de Série, eu tinha muita insegurança de fazer as tiragens.
porque eu não conhecia todos os arcanos, principalmente os arcanos menores, eles me davam muito nervosismo, e eu sentia que eu estava sendo uma farsante naquele momento, inventando palavras para falar para o consulente. Ficava mais confusa depois da tiragem do que antes. E você tem alguma história, algum fato que te marcou nesse momento antes do método do tarô fora de série? Sim, eu li para minha tia, antes do tarô fora de série, eu li para minha tia sobre o relacionamento dela, e a dúvida era se eles iam passar para o próximo passo ou se eles iam ficar naquele namoro. E saiu o Louco 22, na época eu nem sabia que ele existia, né, que existe o Louco 22, e eu falei que não, que esse relacionamento não ia para frente porque não tinha seriedade. E uma semana depois ela foi pedida em casamento. Aconteceu. E me diz uma coisa, depois de você ter conhecido o método do tarô fora de série, como é a sua leitura de cartas hoje? A minha leitura de cartas hoje, depois do método tarô fora de série, ela é uma leitura muito profunda, porque eu consigo ver além dos arcanos que estão ali presentes, eu consigo encaixar no contexto da pergunta do cliente e interpretar e analisar desta forma, que foi a pergunta feita pelo cliente, da forma que foi a pergunta feita, né, no caso. Hoje em dia eu tenho muita confiança, eu tenho uma cliente fixa, que ela geralmente me liga, a gente tem um horário que a gente marca, né, que ela me liga. Então, assim, as minhas leituras, elas foram de principiante para uma profissional em menos de um ano com o curso, com o método tarô fora de série. Então, depois de conhecer o método tarô fora de série, você diria que você está dominando a leitura do tarô, conseguindo conectar os 78 arcanos? Depois de conhecer o método tarô fora de série, eu tenho esse domínio dos 78 arcanos. Eu consigo juntar os significados e eu consigo interpretar eles a partir da pergunta do cliente. E como é que você se sente hoje, olhando o seu baralho, olhando as suas cartas e comparando como você fazia antes? Comparando como eu fazia antes do método fora de série, eu tinha muito medo de fazer tiragens e saírem os arcanos menores. Sair, por exemplo, 5 de espadas. Eu lembro que quando eu fiz uma tiragem e saiu esse arcano, eu pesquisei no Google rápido para tentar dizer para minha cliente o que aquilo significava, mas é um significado muito complexo para cada contexto. Então, hoje em dia, quando eu olho para o meu tarô, eu vejo as histórias de cada arcano. Além da figura, além do simbolismo deles, eu entendo a história, a energia por trás deles. E isso facilitou muito, muito, muito as minhas leituras de tarô. Elas levaram para o outro nível, assim. Me diz uma coisa. O que aconteceu com você que você jamais imaginou que seria possível? Que você imaginou tipo assim, ó, cara, eu nunca vou conseguir isso. Aí quando você entrou no método do tarô fora de série, isso se tornou possível. O que é que você tem uma história dessa? O que eu achei que eu nunca ia ter na minha vida, e que hoje eu tenho, é a fluência com os arcanos. Eu tive um sonho muito louco no dia da live do professor, que eu olhava as cartas e eu sabia o que elas significavam, e eu conseguia falar sobre elas, e eu achei esse sonho profético, porque hoje em dia ele é um sonho realizado, né? E do momento que você entrou no método do tarô fora de série, ao momento que virou aquela chave, tá? Que você olhou pro tarô e falou, cara, eu tô começando, eu consigo entender isso hoje. Eu consigo. Quanto tempo passou entre essa entrada e essa virada de chave que você tem a sua percepção de que finalmente você estava entendendo o tarô? Foi uns... A gente começou em março, né? Uhum. Eu tive essa virada de chave que eu realmente estava entendendo o tarô a partir de uns 5 meses de curso ali. Que eu estava estudando os significados, e teve um dia que eu estava fazendo uma tiragem e do nada
do nada não, porque foi com muito estudo, mas de repente os arcanos eles estavam fazendo sentido, eles estavam se encaixando, eles estavam conversando, né? Inclusive o método europeu ele me ajudou muito nesse começo, porque a gente vê 2 arcanos ao mesmo tempo e isso ajudou muito a juntar, a entender, compreender os significados, assim. Foi quando eu tive essa virada de chave. E você falou para mim agora há pouco que o tarô ele te ajudou a lidar com um desafio pessoal, de serenidade, de pensamento. Se você não se incomodar, eu queria que você me contasse um pouco mais dessa história e como é que o método do tarô fora de série entrou nisso e pôde te ajudar. Foi um processo de autoconhecimento, o estudo dos arcanos, sabe? E eu estava percebendo que eu não conseguia encontrar silêncio na minha mente, não conseguia dar 100% no curso, porque sempre tinha algum barulho, background, assim. Eu tive um diagnóstico esse ano, que foi uma coisa que, ao mesmo tempo que o tarô, ele me levou a buscar, porque eu perguntei para o tarô, eu perguntei o que eu devia fazer, se eu devia buscar um médico ou se eu devia continuar vivendo assim. Porque na minha família tem muito preconceito com isso de saúde mental, eles acham que é fraqueza, que é uma coisa assim. O tarô me disse que se eu continuasse nesse caminho, eu ia viver assim durante muito tempo, né? Saiu o Cavaleiro de Espadas, que é como eu me sentia naquele momento, que tá sempre aquela fuga, daquele medo, daquela coisa, daquela, sabe? E o Sete de Espadas, que eu passaria muito tempo ainda nessa situação, continuando a me enganar. E foi quando eu dei o primeiro passo, realmente, que foi procurar um médico, né? Hoje em dia eu tô tomando remédio, eu faço tratamento, e eu sou uma pessoa normal, graças a Deus. Eu consigo ter, sabe, eu consigo até meditar hoje em dia, ler um livro, que era uma coisa impossível para mim, assim. Então, o tarô, o curso, principalmente o curso, ele me fez perceber que eu precisava de ajuda. E foi um caminho, assim, de cura, realmente, sabe? Quando eu comecei a jornada no método fora de série, eu não tinha uma profissão, eu não tinha uma paixão de vida, eu não tinha um estudo, assim, que me trouxesse inspiração, que me trouxesse tanto amor, né? Porque o tarô, ele é uma linguagem universal, ele é uma coisa perfeita, né? Então, é uma coisa que trouxe um sentido para a minha vida, de fato. Mudou a minha vida. Hoje, só para eu entender, o seu trabalho é ser taróloga. Sim, prof, mas foi muito, muito, muito forte. O momento que eu encontrei esse curso, eu tinha acabado de sair de um emprego que eles não estavam nem pagando os funcionários, sabe? E eu fiquei muito depressiva, porque a gente precisa trabalhar, né? Tem conta para pagar, tem que comprar comida, tem que fazer as coisas. E me deu um norte na minha vida, sabe? Me deu força. Até o meu esposo falou que eu mudei, sabe? Porque agora eu tenho uma rotina de estudos, inclusive, eu tô quase terminando o método e eu tô economizando as aulas, assim, porque eu não quero acabar de estudar, sabe? Eu não quero terminar. Mas infelizmente eu vou ter que terminar porque tá muito bom o conteúdo, eu não quero parar. Mas foi incrível, assim, na minha vida foi que nem se abrisse uma porta, sabe? Um caminho, assim. Foi incrível para mim. Você se profissionalizou com o tarô fora de série? Me conta mais sobre isso. Como é que foi esse processo de você estudar e o método do tarô fora de série permitir que você se profissionalizasse? O método fora de série, ele me trouxe confiança para começar a atender clientes que não fossem meus familiares ou meus amigos. Então, assim, em menos de um mês que eu comecei a fazer meus atendimentos profissionais, eu já tinha juntado o dinheiro me fugiu a palavra. Do investimento que foi o curso. Então, em menos de um mês eu consegui juntar esse valor. Então, assim, foi uma vitória muito grande para mim, sabe? Hoje eu tenho uma cliente fixa, a gente atende todo dia, é uma pegada bem legal, assim, de conseguir atender com confiança, saber o que tá falando, sabe? É muito gratificante poder ajudar as pessoas
de uma posição como uma taróloga, assim. E você tem uma história impactante que você viveu, que marcou a sua vida depois que você aplicou o método do tarô fora de série? Especificamente sobre resultados que o método tarô fora de série gerou na sua vida. Por exemplo, pode ser alguma tiragem que você aplicou, que você conheceu no método, ou mesmo uma carta que você entendeu, um atendimento que você teve um feedback incrível. Você tem alguma história que, por exemplo, a da sua tia foi antes do método. Eu quero uma história depois do método. Você tem? Depois do método, eu tenho uma história muito incrível, que eu ajudei o meu esposo a comprar um carro. A gente viu através do método do professor, né, com as cartas, que essa opção de carro tinha um problema. Chegando lá, o carro era muito bonito, era muito novinho, tava jóia, mas ele sabia que tinha alguma coisa errada. E aí, quando ele foi ver, o cabeçote estava grudado com silicone, colado com silicone. Então, assim, eu salvei o meu cliente, né, o meu consulente, de fazer um péssimo negócio, uma péssima compra. Então, foi muito bacana isso. E me diz assim, ó, imagina uma pessoa que ela está lá naquele momento dela, decide ou não decide. O que você poderia dizer sobre o método do tarô fora de série que seria decisivo para essa pessoa tomar a decisão de estar no método do tarô fora de série? Essa decisão de entrar no método fora de série foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida, porque ela me trouxe um caminho, abriu muitas portas na minha vida. O método fora de série, ele tem um formato que auxilia muito a manter uma rotina de estudos, especialmente com uma rotina mais agitada, assim. Eu percebi que 20 minutos por dia era suficiente para fazer o curso, para estudar. 20 minutinhos de atenção plena e assisto 2, 3 aulas, fecho uma aula. É incrível para encaixar na rotina, assim. Os vídeos são curtos e muito recheados de conteúdo. Eu, inclusive, assisto tudo na velocidade lenta, para não perder nada. E eu vou te fazer aqui uma pergunta, tá? Qual foi a chave? Qual foi o fator? Qual foi o ponto que fez você escolher o tarô fora de série? Eu me identifiquei muito com o professor do tarô fora de série, especialmente quando ele diz que ele saiu do absoluto zero, né? Eu também comecei do zero. E eu gostei muito da objetividade do professor, porque ele não tem aquilo de ficar inventando demais, dando muita volta. Ele é bem direto e ensina o que precisa ser ensinado, o que eu tenho muita confiança no trabalho do professor, né? Ele é um profissional de anos que estuda o tarô. Então, essa confiança e essa objetividade dele foi o que mais me chamou a atenção. Se você pudesse dar uma dica para quem está onde você estava antes de conhecer o método do tarô fora de série, o que você falaria para essa pessoa? Se eu pudesse dar uma dica para alguém que ainda não conhece o método fora de série, seria: se jogue, corra e seja aluno do professor, porque esse curso muda vidas, esse curso dá confiança, esse curso te traz um mundo de oportunidades e o momento é agora de entrar no curso e continuar, né, estudando, continuar melhorando. E uma última coisa que eu queria te perguntar, ó, você colecionou muito PDF, você colecionou muito livro antes. Eu tô te perguntando isso porque muita gente coleciona PDF e não consegue aprender tarô com os PDFs. E eu prefiro o conteúdo que você passa, né? Porque tem muita firula nesses livros, assim. Eu sou estudante de ocultismo, então eu tenho uma biblioteca de PDF que vai até lá no outro bairro, lá até lá no outro quarteirão. E assim, os que eu li, acho que foram uns 8. Não sou muito fã de PDF, não. Ótimo. Stella, primeiro de tudo,
eu quero te agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo comigo. Você ter parado um pouquinho a sua correria aí, vindo conversar. Foi muito bom te ouvir. Foi bom saber que o Tarô Fora de Série causou esse impacto no seu bem-estar hoje. Cara, isso faz realmente valer a pena tudo que a gente passa para conseguir colocar esse conteúdo para vocês. Eu queria te agradecer muito de você poder estar aqui, de você ter vindo conversar com a gente ter entendido um pouquinho mais sobre como o Tarô Fora de Série chega na vida das pessoas. Prof, muito obrigada por me ouvir, por fazer também, tomar esse tempinho na tua rotina. Eu sei que tu é corridão, mas muito, 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 muito obrigada e muita gratidão pelo curso que você fez, porque ele mudou minha vida. Me deu um caminho de vida lindo. Eu amo o que eu faço hoje. Eu nem imaginava que eu ia estar aqui para falar isso. E, gente linda, esse aqui é o Tarô Fora da Caixa. E olha, se você está gostando disso tudo aqui, compartilha com quem ainda não viu esse conteúdo na nossa comunidade Fora de Série. E olha, se você está gostando disso tudo aqui, você precisa se ligar e se inscrever na semana Tarô Fora de Série. O link tá aqui, ó, no descritivo. Ou faz o seguinte, comenta aí, eu quero que eu vou te mandar o link pessoalmente, tá bom? Até a nossa próxima entrevista.